sobre como esse espírito reformador da reforma de 500 anos atrás está conosco hoje, ou deve estar conosco hoje. É aquele lema, aquele dilema que o nosso pastor falou na semana passada: a igreja reformada sempre se reformando. De que forma nós podemos nos reformar hoje, no agora? De que forma o ID de Jesus, da grande comissão, se torna de fato presente nas nossas vidas, na vida da nossa congregação, na vida da nossa igreja? De fato, como igreja, nós podemos fazer discípulos. Como? De que forma? É o que a gente tem conversado domingo após domingo. E hoje, finalizando a série, com a honra de finalizar a nossa belíssima série de mensagens, a gente vai trabalhar o tema Reformando o Mundo. Vou repetir: reformando o mundo. A gente trabalhou sobre como a gente reforma nossas vidas junto com Deus, trabalhamos como a gente reforma os nossos relacionamentos, a nossa vida cristã, como nós reformamos a nossa igreja. E hoje, finalizando a série, a gente vai entender, refletir sobre como essa reforma que a gente tem aqui dentro transborda lá para fora, transborda para o mundo. E para isso eu quero convidar os irmãos a lerem o texto de Jeremias, o livro do profeta Jeremias, capítulo 29. A gente vai ler dos versos 4 ao 14. Jeremias, capítulo 29, versos 4 a 14. Para a gente começar a compreender um pouco como nós reformamos o mundo, nós vamos olhar para a palavra, nós vamos olhar para como o povo de Deus teve a missão de reformar o mundo também naquela época. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dei vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar ao fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei, para o exílio. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Uma palavra que talvez para quem seja de igreja há um tempo, seja muito familiar. Geralmente quando a gente prega sobre missão, quando a gente prega sobre o tema que a gente está trabalhando nessa manhã, esse texto é um texto que salta aos nossos corações. Esse é um texto que sempre saltou ao meu coração quando eu penso, na missão de Deus, na missão da igreja, de ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Eu sempre lembro desse texto. Eu sempre lembro de quando Israel estava sendo levado cativo para a Babilônia.
depois de todo aquele histórico que a gente lê na palavra, principalmente no livro de 1ª e 2ª Reis, de rei atrás de rei, não obedecendo a palavra de Deus, não acabando com os costumes idólatras e politeístas do povo, e pervertendo a palavra de Deus, se esquecendo da palavra de Deus, voltando as costas para o Todo-Poderoso, dia após dia, cada vez mais, e fazendo reinar o caos, fazendo reinar aqueles costumes pagãos que nada tinham a ver com o povo de Deus. E aí Deus fazia o quê? Mandava profetas para profetizar contra o povo, para falar para o povo: olha, vocês estão dando mole, Deus está aqui com vocês, Deus é Pai amoroso, misericordioso, Ele quer amá-los, Ele quer que vocês estejam aos pés dEle, Ele separou vocês para ser um povo santo, então vivam conforme essa missão, vivem conforme o propósito de Deus. E o povo fazia o quê? Tapava os ouvidos, virava as costas, não obedecia, e surgia reis atrás de reis, cada vez mais maus, maldosos, malignos. É a história do povo judeu na terra prometida, uma história nem um pouco virtuosa, como a gente gostaria, ou como a gente esperava, lendo o Êxodo, mas essa foi a história. Foi assim que se sucedeu os acontecimentos, até que Deus levanta uma nação desconhecida, uma nação longe, que começa a guerrear, que começa a ganhar terras, que começa a ganhar títulos, que se torna grandiosa, e usa essa nação para disciplinar e castigar o seu povo. Primeiro, com o reino dividido, usou a Síria para levar embora os cativos lá do povo do norte. E agora, aqui no contexto de Jeremias, usou a Babilônia para invadir Jerusalém e levar cativo o povo do sul. E esse é o contexto. É contexto de guerra, é contexto de morte, é contexto de sangue, é contexto de nações estrangeiras entrando aqui no nosso templo e roubando as nossas crianças, matando as nossas esposas, matando todos nós. E aqueles que não resistem são deportados para virar escravos. Esse é o contexto. O povo de Deus, o povo do Todo-Poderoso, o povo que se angariava, que se espelhava em Deus, ou deveria se espelhar, o povo que cantava louvores a Deus, cânticos de vitória, de guerra a Deus, de repente estão aos pés de povos estrangeiros e sendo levados como escravos, cativos, para a terra estrangeira, para a Babilônia. E no contexto do livro de Jeremias, Deus levanta o profeta Jeremias, assim como os outros profetas, para profetizar contra o povo, para falar para o povo: olha, a Babilônia está vindo, está chegando, mas se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem para o Deus Todo-Poderoso, Ele vai estender a mão para vocês, Ele vai estar atento aos seus gemidos, aos seus prantos, às suas lutas, às suas dores, e vai impedir que esse mal venha sobre nós. E o povo, como sempre, o que fez? Não ouviu, não obedeceu. Houve até mesmo uma leve reforma externa no templo sobre a palavra de Deus, mas por trás disso tudo, ainda os mesmos costumes pagãos, ainda a mesma idolatria, a mesma imoralidade, os mesmos sacrifícios a outros deuses. E aí não teve jeito. E Jeremias, para quem conhece a história do profeta, é um profeta que sofreu muito na mão daquele povo. É um profeta que foi torturado, que foi preso na cisterna. Aconteceu um monte de coisa com ele. Foi dito como mentiroso, porque vários outros falsos profetas se levantavam para falar que a profecia dele era mentira. E esse capítulo aqui não está longe disso. Tudo estava acontecendo do jeito que Jeremias profetizou. Nabucodonosor chegou, estava levando cativo o povo para a Babilônia, e mais profetas mentirosos surgiam para acusar Jeremias de mentiroso. Surge um deles, o principal, o Ananias, que a gente pode ler no versículo 28, que começa a falar para aquele povo sendo levado cativo: está tudo bem, Israel, está tudo bem, povo de Deus, dentro de 2 anos vocês retornarão para essa terra,
vocês retornarão para Jerusalém. Então vão para a Babilônia, mas não se fixem lá não, porque logo mais Deus vai se levantar, vai destruir o povo da Babilônia, vai destruir esse império poderoso, e vocês vão voltar para os seus lares. Vai ser rapidinho. Não se fixem lá, não obedeçam a eles, se deixem levar rapidamente, que logo mais vocês estão de volta. E aí o povo, com aquela alegria, com aquele vigor, com aquele poder, é isso mesmo, é nisso que nós temos que acreditar. Chega Jeremias e fala: não, nada disso. Profetiza contra esse profeta, contra outros profetas, dizendo: vocês é que são os mentirosos, vocês é que estão usando o nome de Deus em vão, falando que são profetas de Deus, mas Deus nunca os enviou. E aí nós nos encontramos na grande dor, no grande problema desse texto, desse sermão para aquele povo, que é o seguinte: o exílio não vai durar 2 anos, o exílio vai durar 70. E aí é motivo de frustração, é motivo de decepção, é motivo de falta de esperanças. Porque se a gente mal consegue viver 70 anos hoje, imagina naquela época. Era a mesma coisa que falava: vocês vão morrer na Babilônia. Vocês vão morrer na Babilônia. Daqui a 70 anos vocês vão voltar. Não, meu filho vai voltar, meu neto, eu não. Eu vou morrer lá. E agora? Não acredito. O que eu faço com a minha vida? Nós não deveríamos ser o povo de Deus? Israel foi exilado para a Babilônia, e o exílio duraria 70 anos. E eu quero te lembrar dos costumes babilônicos, pincelar um pouco o livro de Daniel, que fala bastante conosco sobre isso. O babilônico, ele gostava de escravizar povos, gostava de trazer os povos para ser a mão de obra deles nos seus impérios, nas suas cidades, na Babilônia. E ele gostava de tirar a cultura do povo e botar dele. Era um processo de perda de pátria, de perda de identidade que a Babilônia fazia. Daniel e seus amigos, por exemplo, quando a gente vai na etimologia hebraica, cada nomezinho deles tem algo a ver com Deus, né? Dica importante: toda vez que você vê um El no final de um nome, está querendo dizer algo sobre Deus. E aí o que os babilônicos fazem? Trocam o nome deles para outros nomes lá esquisitaços, né? Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses nomes em sua etimologia também falam sobre Deus, só que falam sobre outros deuses, falam sobre deuses babilônicos. Já no nome, né, eles já fazem essa mudança de identidade, essa troca de governo. Não é mais Deus que vai governar a vida de vocês, agora é Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor e seus deuses babilônicos que vão dominar a vida de vocês. Então eles queriam impedir que os judeus tivessem os seus costumes, né, alimentícios corretos, queriam oferecer os costumes babilônicos, vestimentos babilônicos, tudo conforme a Babilônia, nada conforme Deus e Jerusalém. Esse era o modus operandi, essa era a forma com que a Babilônia trabalhava os seus escravos. E aí, passando um tempo, 5, 10, 20, 50 anos, aquele povo já não era mais hebreu, judeu, aquele povo era babilônico. Era um formato genial de se governar e de se conquistar outros povos. Era isso que eles queriam fazer com aquele povo. Entrou em Jerusalém, acabou com todo mundo, acabou com o templo, levou embora riquezas. Há pessoas na arqueologia bíblica que indicam que talvez a Arca da Aliança tenha sido levada nesse dia, nessa invasão, porque depois desse dia, depois dessa parte bíblica, a gente nunca mais ouve falar da Arca da Aliança. Tem até filmes de arqueologia como Indiana Jones que trabalham esse conceito e essa temática, a Arca perdida. Está perdida até hoje. Ou melhor, não está perdida, ascendeu aos céus, se é que vocês me entendem. Nossa arca é Jesus. E essa é a situação. O exílio vai durar 70 anos. Já era. Perdemos.
Eu sei, eu confio em Deus, eu sei que Deus é capaz. Se Deus está falando que vai durar 70 anos, vai durar 70 anos, mas 70 anos é muita coisa. 70 anos é a minha vida. E como que eu vou aprender a viver nessa terra estrangeira, nessa terra completamente hostil aos meus costumes, ao meu povo, a Deus? Como? É o problema do texto, é o problema daquele povo e é o nosso problema hoje também. Porque nós muitas vezes no nosso dia a dia, nós nos sentimos como se estivéssemos exilados. Assim como esse povo em terra estrangeira, muitas vezes nós nos sentimos exilados lá fora, com costumes que não são os nossos, com ensinamentos que não são os nossos, com objetivos que não deveriam ser os nossos, e a gente se vende a esses costumes, se vende a esses objetivos. Às vezes tem gente que nem sabe que a gente é crente, que a gente é cristão por aí, isso é um erro. Nós nos sentimos exilados quando nós sentimos dor, quando nós sofremos, porque eu quero te lembrar que a Babilônia não é só a terra dos costumes ruins, ela é a terra da dor, ela é a terra do sofrimento, ela representa tudo de ruim, a ponto do apóstolo João lá na frente em Apocalipse, dizer que o sistema do mundo, o sistema do anticristo é a Babilônia. A Babilônia representa tudo de ruim que tem nas nossas vidas. Então o sentimento de exílio, o sentimento de não pertencer, está com a gente o tempo todo, está com a gente no nosso dia a dia, está conosco quando a gente sofre, quando a gente passa por doenças, quando a gente sente medo de diversas coisas possíveis, quando a gente anda nessa cidade perigosa, violenta, e não sabe se vai voltar à noite, quando a gente vive quebras de relacionamento que às vezes nós causamos, quando a gente lida com o nosso pecado dia após dia após dia, isso faz a gente sofrer, e isso torna a gente até mesmo depressivo. Quando a gente lida com cada um desses problemas, com cada uma dessas dores, com os nossos irmãos e irmãs indo embora, com os nossos familiares perecendo e morrendo na nossa frente, com a morte chegando lá atrás, tentando pegar a gente o tempo todo também, quando a gente lida com cada um desses fatores, nós somos como que exilados em uma Babilônia. Somos como um povo que não se encaixa. Sentimos que alguma coisa está errada com esse mundo. Não importa onde a gente vá, a gente vê tanto egoísmo, tanto ódio, tantas pessoas buscando o seu próprio interesse, tantas pessoas focadas nelas mesmas e ignorando aqueles que estão ao redor, tanta miséria, tanta pobreza, tanta gente construindo coisas, usando coisas boas de Deus para destruir, para explodir, para atirar, para drogar, para matar. Tantas coisas terríveis, tantos governos que se levantam, seja presidentes, seja deputados, seja senadores, buscando o próprio interesse e esmagando o povo, em qualquer país que seja. Tanta corrupção, que destrói nossos hospitais, que destrói as nossas escolas. Eu posso citar aqui uma lista de dores, de sofrimentos, que todos nós, absolutamente todos nós, passamos do início ao fim das nossas vidas. E a lista é tão grande que às vezes pode dar a sensação de que nossas vidas são miseráveis. E se a gente olhar somente para o sofrimento, elas são de fato miseráveis. Nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos, amadurecemos, morremos. Nesse processo a gente tem a maioria de sonhos que não vão se realizar. A gente vive para juntar dinheiro que vai embora muito fácil. Quando tudo está bem, de repente tudo está horrível, de repente surge uma doença que a gente não estava esperando. Pessoas nos decepcionam o tempo todo, dia após dia após dia, e nós ficamos sós, sozinhos. Muitas vezes nos sentimos que nós não somos entendidos como deveríamos pelos outros, que estão do nosso lado, que são nossa família, que são nossos cônjuges muitas vezes, que são nossos filhos e filhas e netos, e nós os decepcionamos o tempo todo, e vivemos naquele ciclo, trabalhando de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, às vezes de domingo a domingo,
aquele ciclo infinito que não acaba, e quando finalmente a gente descansa com 65, 70 anos, a gente não tem dinheiro suficiente para aproveitar. Talvez a gente tenha quebrado muitos relacionamentos e as pessoas não estão ao nosso redor para a gente ter uma boa velhice. E às vezes até surge uma doença que pega a gente desprevenido e a gente descobre que a gente vai ter menos tempo do que a gente gostaria. E a gente desperdiçou a vida toda trabalhando para nada. Eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, essa vida é miserável. Essa vida babilônica é terrível. 70 anos é tudo que nós temos. 70 anos é muito tempo. O que eu vou fazer com esses 70 anos da minha vida? Com esse sentimento de exílio que se intensifica ainda mais a cada dia. Porque assim como os babilônicos, ou melhor, assim como os judeus, que eram povo de Deus, acreditavam nesse Deus e sabiam que Deus estava falando a verdade, que em 70 anos eles voltariam para Jerusalém, nós temos uma Jerusalém para voltar também. Nós temos a nossa nova Jerusalém, que está preparada como noiva para cada um de nós, que um dia vai descer dos céus, uma terra onde não há morte, onde não há tristeza, onde não há dor, onde só há alegria, amor e paz sem fim. Nós temos essa terra, assim como os judeus tinham a deles, e a nossa é muito melhor que a deles, porque na nossa não tem pecado, não tem erro, não tem morte, não tem dor alguma que seja. É a terra onde Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Mas essa terra muitas vezes age como essa Jerusalém aqui. Ainda falta muito tempo para a gente estar lá. Em cada dor, em cada sofrimento, a gente lembra dela. A gente ganha forças para continuar. Mas às vezes parece que ainda falta muito tempo. Maranata, Senhor Jesus, volta logo, Senhor Jesus. Jesus ainda não voltou. A gente sabe que ela está por vir. Somos cristãos, pelo menos a maioria aqui dentro é. Temos a nossa fé de que não morreremos, mas viveremos para todo sempre. Mas mediante a essa fé, como nós vivemos os 70 anos na Babilônia? Os 70 anos miseráveis babilônicos, como que nós vivemos? Como eu aguento e lido com a dor da morte? E de 50 pessoas no enterro falando para mim aquilo que eu já sei há anos, que nada pode nos separar do amor de Deus, que a morte não pode nos separar do amor de Deus, e não pode separar o meu familiar do amor de Deus, mas ele morreu, e está doendo muito. Como eu lido com isso no meu dia a dia? Eu sei que Deus é por mim, que nada pode ser contra mim, mas aí vem um infeliz segunda-feira de manhã e acaba com o meu dia. Fecha o meu carro, pisa no meu pé dentro do metrô. Como eu lido com essas frustrações, com essa dor, com esse sofrimento, com muitas vezes o desespero da vida, até chegar nessa terra. Essa terra é a prometida, a gente crê nela, ela está por vir, mas ainda falta muito, assim como faltava muito para esses judeus. E aí a gente entra no nosso texto definitivamente de fato. Jeremias entende de Deus que tinha que mandar uma carta para o povo de Israel, falando para eles: vocês vão ficar 70 anos lá, se vira, mas tem umas diretrizes práticas para vocês. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, faz a hortinha lá, se casem, tenham filhos, deem seus filhos em casamento, tenham netos, bisnetos, se multipliquem, procurem a paz da cidade, porque a paz dela é a paz de vocês. Procurem a paz dela, porque a paz dela é a paz de vocês. Porque eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Aquele povo foi para a Babilônia, mas Deus não queria uma vida miserável para aquele povo, não. Deus não queria que aquele povo ficasse olhando para a dor, para o sofrimento, com o rancor da escravidão, não. Deus tinha uma nova história para aquele povo durante aqueles 70 anos. Deus estava com Israel na Babilônia. Duvida? Está aqui, ó. Versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde lancei. A esperança, longe de ser uma esperança que causa dor, é uma esperança que invade a realidade daquele povo e faz eles viverem com Deus lá na Babilônia. Faz eles plantarem, faz eles colherem, faz eles trabalharem, faz eles cuidarem de suas famílias, faz eles irem a um monte de casamentos belíssimos, lindos, maravilhosos, de filhos, filhas, netos, bisnetos, amigos, amigas, irmãos, irmãs. Faz eles terem um propósito, uma identidade ainda fixada em Deus. Assim como foi com Daniel e seus amigos. Daniel chegou em um alto prestígio na corte do rei. E não foi sendo babilônico, foi sendo Daniel. Foi sendo judeu. Foi sendo povo, filho de Deus. Essa era a mensagem de Deus para aquele povo. Vai doer. Tem miséria. Tem sofrimento. Mas tem muitas bênçãos, tem muitas coisas boas que eu estou reservando para vocês. E vocês vão ter a missão de buscar a paz para aquela cidade. A mesma missão de sempre: ser luz para todas as nações. É isso que Jeremias está falando nessa carta que ele mandou para o povo cativo, na caravana, indo para a Babilônia. Vocês estão indo, estão chorando, está doendo, vai doer, vão tentar matar vocês lá, matar os costumes de vocês lá. Vocês estão se tornando escravos, eu sei. Mas Deus tem uma história para contar por meio disso. Deus tem um novo propósito por meio disso. Porque Deus está com vocês na Babilônia. E aquele povo fez isso tudo que Deus falou. Construiu casas, plantou, colheu, trabalhou, deixou a herança judaica para as próximas gerações. E 70 anos depois, a promessa veio. Decreto de Ciro, persa. O povo voltou de volta para Jerusalém. E a grande mensagem aplicativa dessa manhã, quero te lembrar que esse é um sermão daquele que eu chamo de 4 páginas. Primeira página: Israel foi exilado na Babilônia por 70 anos. Segunda página: nós somos exilados na Babilônia durante 70 anos. Terceira página aplicativa para o povo de Israel: Deus estava com Israel na Babilônia. E agora a quarta página, a que diz respeito a nós: Deus está conosco na Babilônia. E assim como Israel tinha que buscar a paz da Babilônia, nós temos que buscar a paz das nossas também. Sim, nossas vidas elas são muito miseráveis quando nós olhamos para a dor e para o sofrimento. Mas a gente tem um Deus grandioso, maravilhoso, mais tremendo ainda, que faz a gente sorrir durante a nossa caminhada, que faz a gente olhar não para o copo meio vazio, mas para o copo meio cheio, que faz a gente olhar para as coisas boas da vida, saber aproveitá-las e viver no meio delas, que faz a gente entender que estamos aqui de passagem, mas que há um propósito nessa passagem, que faz a gente entender que até mesmo na dor e no sofrimento, Deus está ali conosco na Babilônia, nos moldando, nos tornando mais parecidos com Jesus, abraçando a gente quando a gente precisa de abraço, chorando com a gente quando nós choramos, acalmando o nosso coração e por meio do Espírito Santo, enchendo os nossos corações de paz, quando nós precisamos de paz, e dando o poder que nós precisamos para quando tudo estiver ruim, difícil mesmo, dando poder para a gente continuar caminhando, para a gente se levantar e caminhar.
enxergar as coisas boas que Ele tem reservado para nós, enxergar aquilo que Ele está fazendo no meio de nós, no meio da nossa igreja, no meio das nossas vidas, no meio da nossa família. Deus está conosco na Babilônia, nos dando forças para que nós não sejamos corrompidos pelos costumes da Babilônia, nos dando forças para que nós possamos buscá-lo cada dia que passa, cada vez mais, como a gente conversou na escola dominical, para que a gente possa orar e ouvir a voz de Deus, e possa sentir o amor de Deus enchendo os nossos corações cada vez mais, e transbordando desse amor cada vez mais, e entendendo que é sobre esse amor que se trata a vida. E de repente as nossas vidas sofridas, com dores e lutas miseráveis, se tornam vidas grandiosas ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Aquele povo era um povo judeu, era o povo de Deus. Nós somos povo de Deus, no sangue do Cordeiro, no Senhor Jesus, o próprio Deus que veio ao mundo para morrer por mim, para morrer por você, para satisfazer a ira santa de Deus na cruz e encerrar de vez o poder do pecado sobre as nossas vidas, e mostrar para a gente, Nova Jerusalém, a terra prometida de vocês, que emana leite e mel, a terra eterna está por vir. Esse é o Evangelho, essa é a nossa missão. Deus está com a gente na Babilônia, e eu quero que vocês lembrem isso no dia a dia. Deus está com a gente na Babilônia, não só para acalmar os nossos corações, mas para nos dar uma missão de trazer a paz para a Babilônia. Lembra do tema dessa manhã? Reformando o mundo? É sobre isso. A verdade é que no nosso dia a dia tem muito mais coisas espirituais do que a gente consegue enxergar, compreender e muitas vezes viver de fato. A verdade do nosso dia a dia é que, como Deus está conosco na Babilônia, Ele está interessado em tudo que a gente faz aqui. Ele está interessado no que a gente vai trabalhar, Ele está interessado em como a gente vai trabalhar, Ele está interessado em com quem a gente vai casar, em como a gente vai casar, em como nós vamos liderar e lidar com as nossas famílias. Ele está interessado em como vai ser as nossas igrejas, em como vamos buscá-lo da melhor forma possível. Ele está interessado em como vamos evangelizar a Babilônia, evangelizar os 4 cantos da terra. Deus está interessado em cada esfera das nossas vidas. O que a gente faz na igreja não é mais importante do que o que a gente faz lá fora. É o mesmo patamar. Tudo é tarefa sagrada. Tudo é tarefa de um povo de Deus que está com Deus na Babilônia. E reformar o mundo, trazer a paz para a cidade, tem a ver com isso. Como nós transbordamos do amor de Deus para o Meier, como nós transbordamos do amor de Deus para o Rio de Janeiro, como com o meu trabalho, com aquilo que eu estudei, eu posso fazer o melhor trabalho possível para a glória de Deus. Como eu posso gerar cultura, produzir coisas novas para a glória de Deus. Como eu posso escrever músicas para a glória de Deus, para trazer a paz para essa cidade. Como eu posso cuidar do pobre, do órfão, da viúva, para a glória de Deus, para trazer a paz e a prosperidade para essa cidade. Essa pregação dessa manhã é uma pregação importantíssima, porque o Rio de Janeiro é uma das cidades onde mais tem cristãos no Brasil, e a cidade só se deteriora a cada dia. Tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui, meu irmão, minha irmã, porque cristãos numa cidade buscam a paz dessa cidade, porque Deus está ali no meio deles, transbordando deles. Deus está transbordando de nós. Como eu tenho usado os meus recursos para encher minha barriga de pizza? Será que não tem alguém precisando deles? Será que não tem alguém precisando dos meus ouvidos? Será que não tem alguém precisando da minha boca, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, das belezas de Deus?
como eu tenho feito discípulos de todas as nações, como eu tenho buscado a paz desse lugar. Porque eu não posso fazer discípulo sem buscar a paz. Eu não posso evangelizar sem trazer obras. Eu não posso falar de fé da boca para fora se o meu coração está morto. Fé e obras andam lado a lado. Tiago nos ensina isso. Onde estão as nossas obras? Onde estão os nossos pomares sendo plantados? Onde estão os nossos filhos e nossas filhas se casando? Onde estão os cristãos nos altos postos da política? Fazendo alguma coisa por essa cidade, fazendo alguma coisa por esse país. E eu falo cristãos legítimos, verdadeiros, que não se corrompem com a corrupção desse Brasil. Aonde estão os cristãos nos altos postos das empresas, nos altos cargos, liderando as mudanças sociais, as mudanças políticas e econômicas da nossa cidade? Se a universidade está ruim, está pregando coisas contrárias à nossa fé, onde estão os cristãos professores na universidade? Ensinando aquilo que é certo, ensinando aquilo que é correto. Nas escolas, nos seminários, nos cursos. O que nós estamos fazendo com os nossos 70 anos na Babilônia? Deus está interessado nisso. E Ele quer nos usar para reformar esse mundo. Abraham Kuyper, exímio teólogo, neocalvinista, já citei ele algumas vezes no púlpito. Ele tem uma frase interessante que geralmente quem gosta de teologia conhece, né? Que não tem um ponto, vou parafraseá-lo, não tem um ponto nesse mundo, nenhuma esfera, nenhum lugar minúsculo ou maior que seja, que Jesus olhe e não diga que é dele. O que ele quer dizer com isso? Tudo é de Cristo, tudo é do Senhor Jesus. E não é uma conquista política, israelita. Não é sobre isso que ele está falando. O que ele está falando é: todos os campos da sociedade, da vida, da existência pertencem a Deus. Então nós temos que ir lá e fazer as coisas do jeito de Deus. Temos que fazer o melhor sapato possível para a glória de Deus. Temos que pensar uma psicologia para a glória de Deus. Temos que pensar uma engenharia para a glória de Deus. Temos que pensar a música para a glória de Deus. Porque a Babilônia está pensando para a glória da Babilônia. E a Babilônia está afundando. Mas nós temos que pensar para a glória de Deus. E aí a Babilônia vai se tornar cada vez mais crente, cada vez mais irmãos e irmãs lotando nossos bancos, cada vez mais cristãos e cristãs fazendo a diferença em todas as esferas da sociedade, transbordando do amor de Deus ali, naquele lugar. Vizinhanças vão mudar, casas vão mudar, empresas vão mudar, senados vão mudar, tudo vai mudar para a glória de Deus. E essa é a missão da igreja. Quando a gente começa a se reformar aqui dentro, a reforma começa a transbordar lá para fora. E quando a gente vê, a Babilônia passou rapidinho, e longe de ser uma vida miserável, a gente viveu uma vida gloriosa e fantástica ao lado do Senhor, vendo grandes coisas que o Senhor fez por nós. E quando a gente chegar diante do nosso Mestre na eternidade, a gente vai trazer nossos presentes a Deus, nossa cultura, aquilo que a gente construiu, os nossos pomares, e falar: toma, Senhor, é teu. Toma aquilo que lhe é devido. Toma aquilo que o Senhor me deu para multiplicar. Toma aquilo que o Senhor me deu para fazer. Eu dei o meu máximo, eu fiz da melhor forma possível. É teu. É teu. Vamos continuar esse trabalho para todo sempre. Para finalizar, quero trazer uma imagem muito interessante que talvez faça vocês se lembrarem da mensagem ao longo da semana. Que é um quadro. Inclusive, se algum irmão conhecer, por favor, me procure depois. Nas leituras da vida sobre arte, espiritualidade cristã, tem um livro que eu li que até hoje eu não sei qual que é. Fico olhando na minha biblioteca assim: qual livro será que foi? Abro um, folheio e não acho.
abro outro, folheio e não acho. É um desespero. É um quadro com os céus abertos, vários anjos descendo. É um quadro sobre Apocalipse, sobre a volta de Jesus. E de repente tem tipo uma escada daqui do mundo até os céus, com o povo de Deus subindo aos céus. Mas o povo de Deus não está subindo sem nada. O povo de Deus está subindo cheio de presentes para levar para os céus, cheio de presentes para dar para Deus. Vasos, músicas, harpas, todo um processo cultural que o povo fez na Babilônia. Eu acho esse quadro fantástico, maravilhoso. E o autor do livro usou esse quadro para falar isso também, para lembrar a nós que a terra eterna é a terra redimida e restaurada. São os novos céus e nova terra, sim, mas são os novos céus e nova terra aqui, com toda a cultura que a gente construiu, com todas as coisas boas que Deus fez o povo produzir na Babilônia ao longo de milênios, com toda a música, com toda a roupa, com todo o conhecimento do artesanato, da engenharia, da tecnologia. Tim Keller vai nos lembrar, pastor Tim Keller, falecido, que a humanidade ela começa num jardim e ela termina numa cidade. O jardim era o princípio, era o cultivo, era para guardar, era para começar a criar. A cidade é o resultado disso tudo. A cidade é o resultado de toda essa cultura, de toda essa diversidade, de toda essa beleza que o povo de Deus fez e criou ao longo de gerações, e que sem pecado para todo sempre vai continuar criando e criando e criando para a glória de Deus. Então, diante das dores, diante das lutas, se lembre que Deus está com você na Babilônia, e se lembre que Ele tem um propósito na sua vida de reformar o mundo, um propósito que aponta para o mundo que está por vir, para o mundo que já invade as nossas realidades aqui hoje e agora, para o reino que já chegou. Lembra disso, lembra do quadro, e vai fazer cultura, vai trabalhar, vai amar, vai fazer tudo para a glória de Deus. Amém?